Graça e paz, irmão, da parte do Senhor, todos nós que aqui nos encontramos nessa noite em que nós estamos juntos para prestar esse culto a Deus, culto de adoração ao seu nome, culto de gratidão por tanto que Ele fez e Ele tem feito na nossa vida. Hoje agradecemos a Deus pela reforma religiosa do século XVI. Um tempo em que Deus usou pessoas, homens e mulheres, para mudar a história, não só a história da igreja, mas mudou a reforma religiosa do século XVI, mudou a história do mundo, mudou toda a maneira do ser humano, do homem no Ocidente, e no Oriente também, em grandes partes, se relacionar com Deus e entender de outra maneira a palavra do Senhor. Por isso eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Quando lemos estas palavras: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Pois de todo foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui esse versículo, que na verdade, esse último versículo que nós lemos, ele é aquele versículo que é a chave da reforma. É o versículo que leva Lutero, nas suas longas noites de agonia, de sofrimento, de reflexão, de pensamento, no momento em que ele via o caminho em que a igreja trilhava. É esse verso, Romanos 3, 28, que vai fazer toda a diferença. Ele vai ler esse versículo depois de uma noite sem dormir na sua cela, uma pequena cela que havia apenas uma cama e uma mesinha e um tamborete, e ele ali na sua angústia, na sua oração, e nessas orações ele dizia: Deus, se sou eu que estou errado, tu me mostra, me aponta isso, mas se eu estou certo, eu também quero que isso fique claro na minha mente, que eu possa entender, mas entender não porque pessoas estão dizendo, mas eu quero entender isso pela tua palavra. E é depois de um momento como esse que Lutero bate os olhos em cima de Romanos 3, 28. Somos justificados, ou o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
esse movimento da reforma protestante, ela vai propiciar que a igreja de Jesus Cristo, essa igreja plantada por Ele mesmo, lá no início: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja vem atravessando os séculos. Essa igreja vem desde ali do nascimento histórico. A igreja, como ser espiritual, ela sempre esteve na mente e no coração de Deus. Mas como expressão histórica, ela acontece no momento, ela acontece num determinado dia, ela começa. E a gente, como ser humanos finitos, a gente gosta muito dessa coisa de começos. Quando que isso começou? Qual é a origem? Quando foi que isso teve início? E a igreja de Jesus Cristo está lá, a narrativa do início da expressão histórica dessa igreja, no livro de Atos, que vai nos contar e vai nos falar acerca desse começo, desse início, da separação dos judaizantes e da igreja, sendo a igreja de Jesus Cristo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, pregando o nome de Jesus, pregando que somente nele, Jesus Cristo. Mas como cristãos, a gente não pode fazer assim: a igreja de Jesus lá no primeiro século, a igreja de Jesus que está no livro de Atos, que está nos evangelhos, e a igreja de Jesus que está hoje. Cremos que o Deus que falou aos primeiros cristãos é o Deus que vai falando aos cristãos através da história, porque é a sua igreja que vai caminhando, como Deus fala para nós hoje também, como Ele fala para a sua igreja hoje. Alguns estão ouvindo aquilo que Deus está falando, outros não estão ouvindo nada, mas Deus está falando. O Deus que nós cremos é um Deus que fala, é um Deus que está presente, é um Deus que diz, é um Deus que se pronuncia, é um Deus que alerta, é um Deus que traz a paz, mas é um Deus que às vezes traz o juízo, porque esse juízo é para fazer com que haja consertos, haja reparos. No século XVI, isso não foi diferente. No século XVI havia uma crise muito grande. Uma crise porque a igreja, já desde muito tempo, ela estava se desviando da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho. Há um evangelho, há uma pregação, há uma fé, há uma doutrina. E essa doutrina precisa ser preservada. E para sabermos qual é a doutrina, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer aquilo que Deus vem ensinando por meio de homens e mulheres através da história. E no século XVI aconteceu essa experiência. Alguém começou a ver que a igreja se desviava dos ensinamentos de Jesus. E a igreja, nesse caso, precisava de passar por uma reforma, por uma mudança, para que ela pudesse continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo e assim ser instrumento de libertação para um mundo que se perdia em todos os sentidos. Uma igreja que explorava, uma igreja que oprimia, uma igreja que não libertava as pessoas, mas cativava as pessoas com um monte de obrigações, um ritualismo vazio, um ritualismo que era alienante diante daquilo que era a realidade. E no dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, esse homem, um monge, um jovem ainda, ele vai pregar o que ele chama de 95 teses.
E essas teses, essas 95 teses, era uma refutação da prática que estava acontecendo no seio da igreja, que era a prática da venda do que se chamava de indulgências, fora outras coisas mais, fora os desvios, fora o problema moral, fora a falta de percepção do que era o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Lutero então faz 95 teses, e ali nessas 95 teses ele vai falando, dentre elas as mais conhecidas são aquelas que nós falamos tanto, da justificação pela fé, da salvação única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Mas Lutero vai então condenando essas práticas, e era comum naquela época a porta das igrejas ser como assim um mural em que se colocava avisos e etc. E inicialmente aquilo foi colocado lá, vai lá aquele monge e coloca aquelas teses lá na porta da igreja. Pessoas começam a observar, começam a procurar de que se trata, que diz respeito àquilo, e dessa leitura que pessoas, estudantes de teologia, jovens estudantes, a cidade onde ele estava, Wittenberg, esses lugares aonde a reforma vai ter o seu início, era cheio de estudantes, de pessoas que estavam se aprimorando, estudando teologia. Lutero mesmo havia sido um bom estudante de teologia, tinha terminado os seus cursos de teologia em 1512, era doutor em teologia já nessa época. Ele então fixa essas teses na porta dessa igreja, questionando uma série de coisas, questionando a sua insatisfação diante dos desvios em que a igreja havia se colocado, da imoralidade, da falta de respeito, tudo isso que dominava a igreja naquele momento. Lutero faz questão de dizer que ele não queria dividir a igreja, ele não queria criar uma cisão. Não, ele queria que a igreja despertasse, que a igreja fosse sacudida por palavras, por pessoas que se levantassem assim como ele, questionando todas essas arbitrariedades. Então ele se coloca como uma pessoa com muita humildade, mas dizendo, isso precisa mudar. Mas o estupim de toda essa controvérsia, como eu disse, era essa causa da indulgência. A palavra indulgência significa perdão. Então era assim, a igreja a certa altura, ela começou precisava de arrecadar dinheiro para a própria igreja, para a construção lá da basílica, e ela então começou a como que vender o perdão, e se baseava na seguinte tese: Jesus e os apóstolos construíram aquilo que se chama de um tesouro de méritos. Há um tesouro de méritos, e esse tesouro de méritos, ele foi depositado na igreja. Então a igreja tinha, como numa necessidade, ela tinha condições e tinha autoridade para aquelas pessoas que estavam numa situação de pecado, vivendo uma situação terrível, errada, vida errada, de imoralidade, de pecados no tratamento com as outras pessoas, senhores que tratavam mal os seus servos e até matavam. Ainda nessa época, era uma época ainda que não se havia começado os tempos modernos. Então havia muita opressão naquele final de Idade Média.
E aí então essas pessoas procuravam a igreja porque elas queriam ficar em paz com as suas consciências. E aí então havia aquelas pessoas destacadas pela igreja, e essas pessoas então iam ouvir aquelas confissões. O que é que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo. Enfim, não precisa enumerar o que cada um fez, não é? Mas se quiser ver esse detalhezinho direitinho, você vai. Tem livros que falam exatamente sobre isso. Tem um livro muito interessante que é chamado A Confissão e o Perdão, de um historiador chamado Jean Delumeau. Ele trata disso, como é que eram as confissões, o que é que as pessoas ouviam, o que os sacerdotes ouviam nessas confissões. Via coisas terríveis. E aí, diante daquilo que eles ouviam, e aí se dizia: e agora? Diante disso tudo, e o sacerdote dizia: isso aí é muito grave. Muito grave isso que você fez. Pois é, eu também estou preocupado com isso. Então se dizia: o que é que você tem? Eu tenho 50 cabeças de gado, tenho mais 100 ovelhas, tenho mais isso, tenho 2 casas e tal. E aí o camarada dizia assim: então vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma doação de metade disso que você tem para a igreja. E aí você vai receber um diploma de absolvição. Absolvido, assinado, carimbado com sinete. Você vai receber isso, e isso vai abençoar a igreja vai utilizar essas coisas para os seus cultos, para os seus ofícios, e enfim. Às vezes o sujeito reclamava, que dizia assim: poxa, mas é muito metade, isso é muita coisa. E aí o sacerdote dizia: pois é, então se você não quiser aceitar esse valor, você então vá com tudo isso para o inferno. Você que sabe, uma condenação eclesial, século XVI, século XV, século XVI, era a morte. Ninguém queria isso. A força e o poder da igreja, no sentido da mente das pessoas, era muito forte. Então o sujeito, ele acabava aceitando essa barganha, essa negociação, vamos dizer assim. E aí o sujeito recebia aquele diploma, era a indulgência, o perdão. Declaramos que fulano de tal, assim, está aqui, ele cumpriu aquilo que foi solicitado pela igreja e ele está perdoado. E o sujeito estampava aquele pergaminho, aquele papel, mostrando a todo mundo que ele tinha sido uma pessoa muito má, uma pessoa muito terrível, mas agora ela estava sendo perdoada. Havia até um desses vendedores de indulgência que ficou muito famoso, Johann Tetzel, que quando se estuda no seminário, a gente fala muito dessa pessoa. Ele criou um slogan, e esse slogan dizia assim: então logo a moeda no cofre soa, a alma voa do purgatório. Era só cair a moeda, ou as moedas, para uma expressão para dizer: é só fazer o acerto. As pessoas gostaram dessa ideia. E gostaram por quê? Porque havia aquele ensinamento: o sujeito, ele comete os seus pecados e ele vai então, ele já está condenado diante daquilo que está fazendo. Mas aí ele podia pular essa coisa dessa penalização, dessa culpa, por meio de um pagamento, por meio de uma compra, de uma aquisição. Podia se livrar das consequências eternas dos seus gestos, dos seus atos. E Lutero então, ele se levanta
para combater essa prática. Lutero se levanta como aquele homem que diz assim: isso não pode, nem isso está escrito, nem isso está na Escritura. A igreja não pode pregar nada diferente daquilo que a Escritura ensina. E aí começa o embate depois que ele prega essas teses. E a gente pode dizer, não é? Na verdade, essa é uma frase que se usa muito quando tudo parecia perdido, escuro. Lutero, um homem, vai ler à luz de vela. Era assim que ele estava dentro do seu quarto, dentro da sua cela, no monastério onde ele ficava, como monge que era. Ele leu à luz da vela essas palavras de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela sua fé. Somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei, independentemente de qualquer coisa que eu faça. Independentemente das obras da lei quer dizer isso, independentemente de qualquer coisa que eu faça. E tem mais. Lutero, na Bíblia dele, eu já tive a alegria de ver a Bíblia de Lutero. Uma Bíblia enorme, com cadeado, com aquelas Bíblias medievais. Lá ao lado de Romanos 3:28, tem esse texto. E Lutero escreveu assim: somente somos justificados pela fé. Aí Lutero puxou uma linha e escreveu assim: sola, em latim, sola, ou seja, somente. O que é que Lutero está dizendo aqui? Nós somos justificados somente pela fé. Esse somente é muito forte. Esse somente é doutrina cristã evangélica. Esse somente é doutrina cristã protestante. É isso que faz de mim, de você, um cristão, mas um cristão protestante. Por quê? Porque nós dizemos assim: a nossa justificação é única e exclusivamente pela fé. Eu fiz mestrado e doutorado numa instituição católica. Meus professores eram católicos. Boas pessoas, bons homens, mulheres, a quem eu admirei e admiro pelas pessoas que eram. Algumas delas eu dizia assim: essa pessoa é um crente, pela forma como elas agiam, e eram cristãos autênticos. Mas um desses professores me dizia assim: você pensa, Bernardino, que nós não aceitamos a justificação pela fé? Nós aceitamos a justificação pela fé. Nós só não aceitamos esse somente que Lutero botou do lado. Esse somente é que nós não aceitamos. Esse somente foi ele que botou do lado da Bíblia. Pois é, mas é aí que está a doutrina. E ele queria dizer isso porque aceitamos que somos justificados pela fé, mas não somente. A gente faz umas coisas, você aí ajuda a velhinha a atravessar a rua, você faz uns gestos, umas atitudes, umas bondades, e aquilo vai o quê? Somando, vai somando, e aí a pessoa: Deus está vendo que eu estou fazendo, que eu estou sendo uma pessoa bondosa, que eu estou cuidando, que eu estou agindo, e aí a pessoa pensa assim: Deus sabe. Aí uma pessoa pedindo esmola, aí vai lá, dá aquela esmolinha, aí vira para outra, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pois é, mas Deus está vendo essa bondade, esse gesto, essa atitude.
Não é assim que funciona? O sem o somente, irmãos, sem o sola de Lutero, significa isso. Eu aceito, sim, somos justificados pela fé, até porque está escrito. Não se pode negar isso. Mas Lutero vai enfatizar: a justificação do ser humano é única e exclusivamente pela fé. E mais tarde isso vai ser melhorado, no modo de dizer, para não haver uma má compreensão, quando lemos Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele diz assim, que somos justificados pela graça mediante a fé. Na verdade, o que nos justifica mesmo é aquilo que foi cantado aqui hoje: graça, somente a graça. É a graça de Deus que nos justifica. Não é gestinhos, não são ações, não são atitudes, não é coisas boas que a gente faz ou que a gente pensa que faz. Não é isso que vai nos contribuir em nada para a salvação de quem quer que seja. Então, quando tudo parecia perdido, esse homem lê a luz da vela. E naquela noite que Lutero leu esse texto, Romanos 3:28, ele vai dizer assim: então Deus está me mostrando que eu estou certo. Que a nossa justificação não é por jejuns que a gente faça, por orações que a gente faça, por dias que a gente passa, por penitências, por nada que eu fique me esforçando para fazer. Eu devo me esforçar para ser uma boa pessoa? Sim. Eu devo me esforçar para dar um bom testemunho? Sim. Eu devo me esforçar para ter boa relação com todo mundo? Sim, sempre. Sempre, como ser humano, como pessoa. Mas não devemos nos iludir. A nossa salvação é um dom de Deus. É Ele que nos dá a salvação. Porque bom mesmo nenhum de nós somos. Bom só tem um: Deus. Só Ele é bom. Nós todos, como Paulo está dizendo aqui, olha, todos pecaram. Somos maus, todos pecaram, e por isso estamos assim destituídos dessa graça de Deus. E aí a reforma se baseia, né, nessas expressões que a gente conhece tanto. Então ele diz: não pode ter doutrina fora da Escritura. Não podemos ter doutrina fora da Escritura. Se alguém quer firmar alguma doutrina, então leia a Escritura, compreenda a Escritura e faça essa doutrina em cima da Escritura. Então os evangélicos, os protestantes, são quem? São aquelas pessoas ou aquela igreja que diz assim: qualquer doutrina firmada tem que estar muito clara no texto bíblico. Se não tiver no texto bíblico, não pode ser doutrina cristã. É o só a Escritura. É somente na Escritura. E se não tiver só a Escritura, se aquilo que está sendo afirmado não tiver na Escritura, então a gente deixa para lá, porque nós não firmamos doutrina em cima disso. Por que nós temos 2 sacramentos ou 2 ordenanças, como queira, que vamos participar de uma delas daqui a pouco? Nós temos 2 ordenanças, porque só essas 2 que estou dando um exemplo, só essas 2 que estão claras na Bíblia. Fazer isso em memória de mim. O que é isso? Isso é um mandamento. Olha o jeito de dizer: fazei. Isso é um imperativo. Ele não está pedindo, mas ele diz: se vocês são minha igreja, façam isso em memória de mim. Está na Escritura. Então é a doutrina cristã evangélica. E todo aquele que crê, seja batizado. Isso também
é uma ordenança ou um sacramento, como algumas igrejas chamam, porque está expresso nas Escrituras. Aquele que crê seja batizado. E pessoas foram batizadas. E os discípulos pregaram, os apóstolos pregaram, e pessoas foram batizadas. E receberam o batismo com água, que é símbolo do arrependimento. Mas acima de tudo, elas se prepararam para receber o batismo com o Espírito Santo. E esse é somente Jesus Cristo, esse é só o Senhor que pode nos dar. Então, está aí, sola Escritura, sola graça, sola fide, sola Deus glória. Todas essas expressões, Lutero começa a enxugar isso e dizer, nossa fé e a igreja que está surgindo, ela vai se firmar em cima desses princípios. Ela vai se alicerçar em cima disso. E ele vai dizer essa frase, que é uma frase muito forte. Olha, qualquer doutrina que alguém firmar, qualquer doutrina, se não tiver na Escritura, se não estiver claro o texto bíblico, o que é que ele diz lá no final? Não pode o quê? Leia aí para mim, gente. Qualquer ensinamento não se enquadra na Bíblia deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se faça chover milagres, mas se não está na Escritura, olha, de nada vale. E eu quero dizer uma coisa mais, irmãos. A gente fala de Lutero como um grande homem de Deus, e de fato Lutero foi um grande homem de Deus, como grandes outros homens de Deus se levantaram através da história. Mas quase nunca se fala da mulher de Lutero, Catarina von Bora. É assim meio esquecido, mesmo hoje se deixa a Catarina, mas Catarina, a gente deve muito a ela. A gente precisa ler mais, nós que somos reformados precisamos ler mais sobre essa mulher. Tem biografias dela em português, Catarina von Bora, uma mulher de fé. E Catarina foi assim, quando se deu a reforma, então havia muitos mosteiros, e onde havia muitos monges, e havia muitas monjas também. E aí então se disse assim, bem, agora a igreja evangélica não tem mais esse negócio de vamos botar esse povo para fazer família, para casar e etc. E Lutero, como outros também, ficaram encarregados de dizer assim, ó, você, sua monja, você vai casar com fulano e tal, uma pessoa tal, vai cuidar de você, vocês vão formar uma família e tal, para a igreja cristã que estava ali se formando, não é? Nada mais de celibato, vamos casar, vamos construir família e vamos criar nossos filhos aos pés do Senhor. E Lutero foi distribuindo as monjas, para lá você casa com fulano, casa cicrano e tal. Chegou em Catarina, ela disse, eu não vou casar com ninguém não. Como assim você vai desobedecer? Não vou casar com essa pessoa que você está me dizendo. E aí Lutero, mas por que não? Como você não vai casar? Já tinha escolhido uma pessoa para casar com ela. Ela disse, só tem uma coisa, eu até caso, mas eu só caso com você. E aí Lutero tomou aquele susto. Que monja ousada, século XVI não podia falar as coisas dessas. Ela disse, eu até caso, mas é com você. Outro casamento eu não quero. E de fato, Lutero tomou aquele susto, porque Lutero, várias pessoas já tinham dito para ele casar, mas Lutero dizia assim, eu não vou casar não. Por que eu não vou casar? Eu não vou casar porque vão acabar me matando. Ele temia seriamente pela sua vida, ele achava que ele não ia sobreviver muito tempo,
porque era um homem excomungado, era um homem perseguido, era um homem que teve que se esconder durante mais de 2 anos, fugindo, havia muita gente querendo matá-lo realmente, e ele dizia: eu não vou sobreviver muito, eu vou casar, para quê? Mas Catarina Vambora acabou convencendo Lutero, e no dia 13 de junho, que é até aniversário da nossa igreja, 13 de junho de 1525, Lutero casa com Catarina Vambora, e foi uma família abençoada. 6 filhos vieram desse casamento, né? E ela muito ajudou Lutero nessa afirmação e confirmação da reforma. Foi uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, cujo nome precisa ser mais mencionado e mais falado. Lutero foi um grande homem, sim, mas Catarina Vambora foi uma mulher de Deus também, uma mulher que Deus colocou. E quando Lutero morre em 1546, as últimas palavras dele para ela foram: você foi uma grande mulher, foi uma mulher que Deus colocou no meu caminho, foi Ele que me deu você. Portanto, meus irmãos, a gente precisa conhecer mais da nossa história, de onde nós viemos, das nossas doutrinas e dessas pessoas que Deus usou para hoje termos aí a igreja do Senhor Jesus Cristo, firmado nessa rocha que é Cristo, firmado na sua palavra, firmado na Escritura, firmado na graça de Deus, na fé. Somente ela que pode nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.